Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Saúde Mental. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é a síndrome do pânico, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é, as pessoas, no geral, toda a população, em algum momento vai viver uma experiência com a síndrome do pânico. Isso não significa necessariamente que essa pessoa vai sofrer com esse transtorno, mas em algum momento ela vai viver alguma experiência. E nós sabemos que a síndrome do pânico é um transtorno que ele pode se manifestar em qualquer lugar, né? Você pode estar ao cinema, você num shopping ou sozinho em casa, você pode acordar e ter esse transtorno. E realmente é uma experiência muito ruim, né? Porque é um sentimento de que o nosso corpo, né, de repente, parece que a sensação é que você tem um formigamento pelo corpo, a sensação de morte, a sensação que o seu coração dispara de uma maneira que você fica, não é? É uma sensação horrível na vida de qualquer ser humano. Mas o interessante é que esse, esse sentimento, essa sensação, ela dura em torno de 10 a 30 minutos, né? Ela tem um pico, depois ela tende a ir diminuindo. E é interessante porque a gente percebe que o nosso coração acelera, o nosso corpo tem sensações estranhas, mas depois você vai ao médico, faz os exames cardiológicos, você vai perceber que não tem nenhuma alteração e que foi apenas uma sensação que dominou a sua mente e o seu coração naquele momento. É muito importante você estar sempre atento, porque os sintomas da síndrome do pânico é palpitação, é sudorese, que é você começa a suar frio, você também tem uma sensação de morte, que você está ali, né, vai morrer. Essas coisas dominam, então, o pensamento de uma pessoa que está tendo um ataque do síndrome do pânico. Em alguns momentos, a pessoa vai ter que procurar ajuda, né, se você puder, mas o ideal é que você não saia do lugar que você está. Se você está num lugar seguro, não saia, né, em busca dessa ajuda, mas chame para que a pessoa venha até você e te ofereça ali uma certa segurança, um momento de tranquilidade. Agora, o que a gente pode fazer para poder amenizar, né, esse sentimento? Porque às vezes ele ocorre num momento inesperado, em um lugar onde você não vai ter, de repente, ali um socorro imediato, mas tem uma técnica que você pode aplicá-la em qualquer lugar que você estiver, né? Então, a gente chama isso a técnica da respiração. Como é que ela funciona? Para que você possa organizar essa sensação, você coloca a mão na barriga, tem uma mão na barriga, e você respira pelas narinas, né? Faz assim, e segura por 5 segundos aqui no seu diafragma. Então, você faz isso por 5 vezes. Segura no seu diafragma e você vai perceber que você vai começar a desfrutar de um alívio, de uma sensação de alívio. Então, talvez se você estiver do lado de alguém que está tendo, de repente, um ataque da síndrome do pânico, você pode ajudar essa pessoa né, a respirar mais profundamente. Por quê? Porque isso estabiliza, né? É como se a pessoa ficasse, desse uma estabilizada, né, no oxigênio, e ali a pessoa então consegue começar a ter um pouco de calma. Agora, se esses ataques começam a se repetir, a ser constante na sua vida, no seu dia a dia, é muito importante que você procure ajuda profissional, né? Porque você vai encontrar, né? E hoje a gente tem assim uma expectativa bem alta de cura, de restabelecimento
da saúde da pessoa que está sofrendo com os ataques ou com a síndrome do pânico. Então, aí chega em torno de 90% a pessoa volta a ter uma vida normal, né? Mas é importante que você procure um profissional, né? Você procure um psiquiatra, um terapeuta. Por que é importante o psiquiatra? Porque às vezes você vai precisar de uma terapia medicamentosa, ele vai precisar te dar um remédio, até para que o passo seguinte possa ser dado, né? Que o passo seguinte seria a psicoterapia, para entender, né, o que está por trás dessa síndrome do pânico, né? E às vezes a gente vai, quando nós atendemos no consultório, por exemplo, eu recebo pessoas no meu consultório e você vai perceber que por trás dessa síndrome do pânico tem um conflito, né? Que às vezes a pessoa não consegue identificar, mas à medida que ela vai falando, o terapeuta que tem os ouvidos treinados, ele vai interpretar e entender o que está por trás da síndrome do pânico, desse ataque, desse sentimento de medo que você, de repente, instala na sua mente e na sua vida. E aí, então, ele vai te dar alguns exercícios, ele vai te passar algumas orientações, e aí a gente pode, então, ajudar você a criar, né, mecanismos de defesa diante desse sintoma que, como no começo eu disse, cada cidadão, cada ser humano, pelo menos uma vez na vida, vai experimentar a síndrome do pânico. Ou seja, ou vivenciando ou ao lado de alguém que está passando por essa experiência tão desagradável. Se você está passando, esse vídeo é muito importante, porque ele está te dando algumas direções, né? E lembrando da técnica da respiração, a procura de um profissional, a psicoterapia, mas talvez você esteja do lado, né? De repente um irmão, um esposo, alguém da sua família, um companheiro de trabalho que passa por essa experiência. Você vai saber como lidar com essa pessoa, né? Sabendo que na faixa aí de 10 a 30 minutos, isso vai passar, vai ter um pico, mas depois tudo começa a se organizar. Se você estiver do lado, o seu papel é acalmar essa pessoa que vai passar esse momento, né, muito ruim na vida das pessoas que têm a síndrome do pânico.